Oi pessoal, o nosso grupo é formado por mim, Joana, Maria Clara, Denise e Laura. Bom, nessa videoaula a gente vai explicar sobre o artigo de opinião. É um gênero textual muito comum em jornais, revistas e provas. Vamos explicar o que é, como ele funciona e dar dicas e escrever e analisar o artigo do Real Médico Drauzio Varela. Bom, agora eu vou explicar o que é o artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto em que o autor apresenta o ponto de vista sobre o assunto atual. Ele busca convencer o leitor e com argumentos, dados e exemplos. Esse tipo de texto é muito comum em editoras, colunas de opinião, além de ser utilizado em contextos escolares e vestibulares. Estrutura do texto. Todo artigo de opinião tem 3 partes principais: introdução, onde o autor apresenta o tema, e a sua opinião, que é o que chamamos de tese. O desenvolvimento, onde ele defende essa tese com argumentos, dados e fatos ou exemplos. A conclusão, onde ele retorna à ideia principal e reforça os pontos de vista, podendo sugerir as soluções ou as reflexões. Além disso, o gênero de linguagem formado e os conectivos, como além disso, portanto, por outro lado, para ligar bem as ideias. Bom, se você for escrever o artigo de opinião, fique atento nessas dicas. Tem um posicionamento claro desde o começo, use argumentos conscientes e organizados. Evite gírias e termos ofensivos, faça uma boa revisão e use conectivos para a fluidez do texto. Análise da cadeia de demagogia. O artigo que vamos analisar se chama Cadeia de Demagogia, escrito por Drauzio Varela. Nele, o autor critica a forma como os políticos falam sobre o sistema prisional no Brasil e sem considerar a realidade das cadeias. A tese do autor, que é o sistema prisional, talvez seja a área de administração em que os políticos mais falam ou fazem besteira. E os argumentos principais são: o número de presos, que cresceu de 90 mil para 800 mil desde 1989. Os presídios estão superlotados e mal estruturados. O crime organizado assume o controle das celas, o ambiente é sem estruturas. E muitos presos querem trabalhar, mas eles não têm essa chance. E as linguagens usadas são formais, como o tom crítico ou irônico. As expressões fortes, como piadas de mau gosto, aprendizados de feiticeiros, ou o uso do conectivo, como primeiro ou por outro lado, além disso. A conclusão, que é o combate ao crime organizado, exige uma inteligência entrodosamente entre as políticas e a coragem do judiciário para criar apenas alternativas que reduzem a população carcereira. A leitura com marcação. Agora vamos ter um trecho do artigo com as marcações das partes mais importantes. A pior consequência do aprisionamento em massa é a superpopulação. Como o poder é um espaço arbitrário que jamais fica vazio, o crime organizado assume o controle e impõe suas leis. Aqui vamos argumentar com uma forte metáfora marcante. O crime ocupa um espaço deixado pelo Estado? Esse foi o nosso vídeo sobre o artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e que tenham ajudado vocês a entender sobre o gênero e se preparar para a produção textual. Obrigada por assistir!